Acabou o jejum histórico. Napoli é campeão da Série A após 33 anos. Desde 1990 que a equipe que representa o sul do país não era campeão da elite do futebol italiano. Desde aquela geração de Careca e Maradona, passando por tantos outros bons jogadores e craques que passaram pela equipe do Napoli, que não conseguiram o título, até Kvaratskhelia e Osimhen, que conseguiram trazer o caneco novamente para o clube. E eu citei que após 33 anos o Napoli de fato conseguiu o título. 33 foi o número da rodada que justamente a equipe concretizou o caneco. E até esse momento o Napoli foi o time com mais vitórias, com menos derrotas, com mais gols marcados e com menos gols sofridos. Uma equipe que encantou, que jogou o futebol mais bonito e o melhor futebol da Itália na temporada de 2022 e 2023. De um time que tentou conciliar a Champions League com a Série A, mas faltou elenco. A equipe caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Milan, um confronto muito equilibrado e muito difícil, mas realmente faltou peça de reposição. Mas o histórico, o feito é gigantesco. Os últimos que tinham conseguido eram dois dos principais nomes da história do clube. Por exemplo, Mertens, Ramsik, Insigne, três jogadores aí da geração recente do Napoli que não conseguiu o caneco e tinham uma história mais bonita, se é assim que eu posso dizer, ou de há mais tempo em comparação com o Kvaratskhelia, Osimhen e outros jogadores desse elenco, não conseguiram o título. Inclusive Mertens, Insigne e Ramsik, que são os três maiores artilheiros da história do clube, não conseguiram o caneco. Para você ver o tamanho do feito. Ramsik, esses três atletas, né, o Ramsik, que inclusive foi um dos capitães, por muito tempo foi capitão do Napoli, Mertens também por um certo período foi o principal centroavante, e o Insigne tecnicamente por alguns anos foi o principal craque da equipe. Mas de fato o elenco da temporada 2022-2023 conseguiu trazer o título novamente para o sul da Itália. Uma equipe de Merê no gol, de Lorenzo na lateral direita, Ramani e Kim Min-jae na zaga e Matias Oliveira na lateral esquerda. No meio campo, Anguissa, o Zielinski e também o Lobotka na frente, o Politano, o Kvaratskhelia e o Osimhen. Uma equipe também que ganhou, que alguns jogadores ganharam espaço também já na reta final da temporada, como o Ndombele, como o Elmas, como o Lozano, que também teve bastante minutos. Um feito também de Luciano Spalletti, que desde 2019 estava desempregado após um bom trabalho na Internazionale de Milão, e que ganhou mais uma oportunidade, veio pro Napoli e conseguiu esse feito que vai ficar marcado na história. Se eu já tinha citado que na temporada 89 e 90 o Napoli tinha Careca e Maradona como seus principais jogadores, nesta temporada o Napoli tinha Osimhen e Kvaratskhelia. Osimhen, um jogador de quase 30 gols nessa temporada, e Kvaratskhelia também de um desempenho de 14 gols e 16 assistências. Então, dois caras que foram decisivos lá na frente de uma equipe que jogou futebol bonito, que foi efetivo, que defensivamente também sofreu muito pouco, então um título mais que merecido. Um caneco que também representa a vitória do Sul, porque historicamente o norte da Itália, onde concentra Milão, Roma, que é a capital, Turim, os principais times, Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, é considerado a parte mais rica do país. E o sul, onde talvez o único principal time seja o Napoli, representa economicamente a parte mais pobre. Então há essa divisão, essa guerra, entre aspas, econômica no país. E o Napoli, representando o povo mais pobre economicamente, mais sofrido a nível de grana mesmo, conseguiu esse caneco, um feito excepcional, impressionante. Após aquele título,
há cerca de 33 anos. E por coincidência ou não, logo após que o Maradona veio a falecer, aí há alguns anos, e aí o estádio que antigamente era chamado de São Paulo se tornou Diego Armando Maradona. Pode ser coincidência, pode ser ironia do destino, ou já estava escrito para acontecer, mas o Napoli venceu mais um título, conseguiu após muito tempo de seca para essa conquista, com Maradona presente de alguma forma e com jogadores que eram pouco badalados, né? O investimento do Napoli não foi feito para o título. Alguns jogadores estavam encostados em outras equipes, outros eram reserva do Napoli. Por exemplo, o Osimhen e o Kvaratskhelia. Kvaratskhelia estava perdido, entre aspas, mas um cara que é nascido na Geórgia, pouca gente conhecia, estava atuando por lá. O Napoli captou o garoto, fez investimento e ele deu resultado. O Osimhen, que veio há alguns anos do Lille para o Napoli, não estava conseguindo desempenhar o seu melhor futebol, desencantou nessa temporada. O Anguissa, que parece que se encontrou nessa equipe do Napoli, ele que rodou por diversas equipes, teve muita dificuldade de se adaptar, foi muito bem. O Kim Min-jae, que veio do Fenerbahçe, um investimento que não foi tão alto assim do Napoli, e a gente viu o campeonato que ele fez e como ele se valorizou, que equipes gigantes do futebol mundial demonstraram interesse nele. O Oliveira, que estava no Getafe, o Ramani, que era reserva do Napoli, estava meio que encostado. O Zielinski, que não vinha fazendo boas temporadas. O Lobotka também, que em alguns anos nesse time do Napoli foi reserva. Elmas, um jogador novo, foi contratado recentemente. Ndombele, que veio por empréstimo do Tottenham, também estava encostado por lá, recebeu oportunidade, foi bem por aqui. Foi bem por aqui é complicado, mas né? Mas pelo Napoli. O Lozano, que foi contratado com uma expectativa alta quando ele veio lá do PSV, também demorou para emplacar. Nessa temporada foi muito bem. Então é um título que de fato vai ficar para a história. Acho que principalmente as pessoas da minha geração que gostou de acompanhar, de ver o futebol do Napoli apresentado nessa temporada, vai sempre lembrar. Porque acredito que muitos desses jogadores não vão ficar no Napoli na próxima temporada. Eu já sei que o Kim Min-jae tem proposta, o Kvaratskhelia é um cara valorizado e muitos times de fato têm interesse no jogador. O Osimhen é a mesma coisa. Outros atletas devem retornar de empréstimo para os seus clubes. O Di Lorenzo, lateral direito, que é da seleção italiana, um jogador excepcional, um dos capitães da equipe. Tem mercado para clubes que vão fazer um investimento maior, que tem uma capacidade financeira e econômica maior em comparação com o Napoli. Então é difícil a equipe manter a base, principalmente para a próxima temporada. Mas de qualquer forma, eles fizeram o que os torcedores do Napoli estavam esperando há muito tempo, né? A gente sabe que, principalmente na geração de Matheus Hamsik e Insigne, surgiu muito essa expectativa. O Napoli bateu na trave em algumas temporadas, com o Maurício Sarri também, quando o Napoli tinha o Jorginho, também o Jorginho fez uma baita temporada, Koulibaly, Pepe Reina, o próprio Mauro Rui na lateral esquerda. Enfim, o Napoli bateu na trave em algumas temporadas, essa foi uma delas, mas não conseguiu o caneco, e os torcedores do Napoli realmente estavam esperando isso, e conseguiram algo que vai ficar para a história, de uma geração que, se a gente for analisar, no início da temporada não era o principal objetivo. Acho que o time não foi montado para isso, e os dirigentes, acredito que não pensavam nisso no primeiro momento, mas a partir do trabalho do Luciano Spalletti, do time que encaixou, que foi jogar e que aos poucos começou a jogar um futebol bonito, que agradava e que também conseguiu os resultados, aí o sonho começou a virar realidade, e de fato tá aí o terceiro título da Série A Calcio do Campeonato Italiano para a equipe do Napoli. Beleza, galera? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.